O Novo Testamento, uma nova aliança, é a parte da Bíblia onde encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Sua mensagem central é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para estabelecer aliança definitiva entre Deus e os homens. Sendo Deus e homem, o próprio Jesus é a expressão total desta aliança, que demonstra que Deus é Pai para os homens e como os homens devem viver para tornar-se filhos de Deus. Através de sua palavra e ação, Jesus inaugurou a nova aliança, o reino de Deus. Esse reino não é mais aliança com o povo só, é aberto a todos os homens, todos os povos e todos os tempos e lugares. E Jesus, Deus quer reunir toda a humanidade como uma família em que todos são chamados a viver como irmãos. Repartindo entre si todas as coisas, essa grande reunião onde é partilha, fraternidade e no amor, é o reino de Deus, que semeado na história vai crescendo até que se torne realidade para todos. Amém. Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e praticou o projeto de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a estrutura da sociedade, que o perseguiu, prendeu e o matou. Mas Jesus está vivo, ressuscitou. Glória a Deus. Enviou o Espírito aos seus sacerdotes, chamados apóstolos e discípulos, e eles continuaram sua missão, pregando, ensinando e fazendo como Jesus fazia. Foram eles quem escreveram o que encontramos no Novo Testamento. Não pretenderam fazer uma biografia de Jesus, nem história ou crônica da ação dos seguidores deles. Quiseram, em primeiro lugar, anunciar Jesus para que os homens tivessem fé e se comprometessem com Jesus. Fé é compromisso, que significa continuar sua palavra e ação. Constituindo o reino, o Novo Testamento agrupa 27 livros, conforme temas e estilos diferentes: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Os Evangelhos são 4 formas de anunciar Jesus, no ambiente da comunidade diferente. Por isso, tratam da promessa das palavras e das ações de Jesus, de modo ao mesmo tempo semelhante e diferente. Como eu falei, não são biografias ou histórias, e sim um anúncio para levar a fé em Jesus. Isto ao compromisso de continuar sua obra, pela palavra e ação. Os Atos dos Apóstolos são a segunda parte do Evangelho de São Lucas. Mostram como o anúncio de Jesus e a formação das comunidades cristãs se expandiram, chegando a Roma, centro do mundo naquela época. Aí vemos o sentido da missão cristã: levar a boa nova e o Evangelho a todos os homens, para que todos possam tomar conhecimento de Jesus e pertencer ao povo de Deus. As cartas dos apóstolos são escritos dirigidos às primeiras comunidades cristãs. Elas não só nos dão uma ideia dos problemas dessas comunidades, mas nos ajudam também a ver e superar os problemas em nossas comunidades atuais. Apocalipse de São João é um livro escrito em linguagem figurada, porque se dirige aos cristãos em tempo de perseguição
apresenta Jesus ressuscitado como Senhor da história e mostra como os cristãos devem anunciá-lo e testemunhá-lo sem medo, enfrentando até mesmo a própria morte. É difícil tirar o proveito na leitura dos evangelhos se não conhecermos alguma coisa da terra, ambiente e mecanismo da sociedade em que Jesus viveu há 2000 anos. Isso porque a encarnação do Filho de Deus aconteceu em tempo e lugar determinado, dentro de circunstâncias precisas e bem concretas. Assim, conhecer o contexto em que Jesus viveu não é apenas questão de cultura, mas também, principalmente, dado necessário para conhecer e avaliar com mais objetividade o que significa a vida, palavra e ação de Jesus. Só assim podemos perceber melhor o que sua vida, palavra e ação pode significar hoje no contexto em que vivemos. Vou pular essa parte aqui, de todo Jesus Cristo viveu na Palestina, a parte que eu vou pular para a gente dar um andamento aqui no Testamento. Né? Dentro do contexto bíblico, podemos ver que toda a Escritura, né, nos mostra hoje que toda a previsão anterior aos nossos tempos e também ao nosso tempo e o futuro estão escritos que Deus falava através de profetas. Já se falava em guerra, rumores de guerra, terremotos, falta de alimento, doenças e epidemias. Mas Jesus nos alertou: neste mundo vocês terão aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então aqui ele nos incentiva, né, nessa palavra, Jesus nos incentiva a buscar os nossos objetivos, né, correr atrás daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós precisamos, né, para vencer na vida. Então, mais ou menos isso que Jesus que nos alertou a esse respeito. Né? Ele venceu o mundo. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro motivo desse estudo é conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus da história da humanidade. Não vamos desenrolar todo o sofrimento de Jesus, mas das coisas maravilhosas que ele fez por aqueles que o Pai lhe entregou, e até hoje faz. Só basta crer que ele vive e ele faz. Assim como tem feito na minha vida e na vida de muitos irmãos, eu tenho visto muitos relatos, né, muitos testemunhos, né, de coisa maravilhosa que Deus tem feito, né, principalmente se tratando da vida. Né, quando se trata da vida, eu vi aí, outro dia aí, meu irmão estava, o filho dele estava na beira da morte, ele logo correu para a igreja pedindo oração, né, e lá os irmãos começaram a orar, graças a Deus, né, já estava, o médico já tinha desanimado, já tinha, né, isso, né, desenganado a família, né, mas foi quando a família começou a orar, pedir família, pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu sei que a criança está aí hoje estudando, né? Está bem, de saúde, graças a Deus, que Deus não dá nada pela metade. Jesus Cristo não te dá nada pela metade. Se Ele vai te dar uma saúde, Ele vai ter uma saúde completa, né? Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. E carregando todo o nosso sofrimento, todas as nossas angústias, todas as nossas dores e todos os nossos pecados, alto preço pagou na cruz e ainda perdoou os que ali faziam sofrer. Quais são as principais características da Bíblia? Elas nos ensinam o verdadeiro caminho para Deus, o seu reino e o seu reino, onde nos encontramos com seu Filho, Jesus, que é o caminho onde nos ensina a viver na verdade, até nos dando a própria vida, onde o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se eu não for.
Jesus diz que essas boas novas serão pregadas no reino, em todo o reino, em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e também virá o fim. E então virá o fim. Entramos aqui também no livro de Mateus 24, capítulo 24, versículo 14. E diz assim, Ele diz assim no livro de Mateus capítulo 24, versículo 14. E esta boa notícia sobre o reino será anunciado pelo mundo inteiro, como um testemunho para todas as nações. Então chegará o fim. Enquanto o mundo está mergulhado em problemas, mais de 8 milhões de pessoas estão pregando as boas novas do reino de Deus em mais de 240 países e territórios e mais de 1000 idiomas. Essas coisas nunca aconteceram, né? Está acontecendo. O povo está se abrindo, o povo está aceitando mais Jesus Cristo, né? As coisas estão acontecendo, o povo está correndo para onde? Para os braços de Deus, os braços de Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar, o único que pode, né, nos dar uma vida eterna, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida em família. Para isso nós temos que o quê? Correr aos pés do Senhor, orar, intensamente. Não é isso? Será que não deveríamos primeiro buscar o reino de Deus e a justiça? Jesus disse que alguns ficariam apegados a coisas materiais, achando que ter muito dinheiro poderia garantir o seu futuro. Outros ficariam tão apegados com as necessidades da vida que não teria tempo de buscar o reino de Deus. Mas isso também está escrito no livro de Mateus capítulo 6, versículo 19. 19 a 21. 6, 19 a 21? Nós não temos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Não adianta a gente, né, achar que tudo está aqui nesse mundo, tudo está aqui na terra, que nada. Nós somos apenas de passagem, né, e não temos uma outra solução. Infelizmente, muitas pessoas tentam subir na vida pisando em cima do outro, achando que é o certo, né? Para ele é o correto, é vencer, pouco importa que ele vai pegar em alguém. Não adianta. Né? Nós temos um Deus, tudo vê, tudo ouve. Que todo mundo aqui já conhece, como foi o nascimento de Jesus Cristo, onde ele nasceu, né? Característica. Então hoje eu vou pular aqui, porque nós temos mais mandamentos depois aqui. Mas em outras ocasiões nós vamos mencionar tudo isso também. É muito importante saber da vida de Cristo, onde ele nasceu, como ele nasceu, não é isso? A gente aprende só por filme, a gente aprende só pelo filme, mas a Bíblia relata de uma forma mais específica. Né? Exatamente. Né? Quando Jesus deu início ao seu ministério, a Bíblia relata que Jesus iniciou publicamente o seu ministério com cerca de 30 anos, né, de idade. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17, diz que quando Jesus soube que João tinha sido preso, saído da Judéia, né,
Saiu da Judéia e voltou para casa, em Nazaré, na Galiléia. Porém, cedo deixou Nazaré e mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, perto de Zebulão e Naftali. Assim cumpriu-se a profecia de Isaías. Na terra de Zebulão e de Naftali, uma estrada para o mar, além do Jordão, na Galiléia, onde vive tanta gente, povo que ainda nas trevas viu uma grande luz, uma luz que brilhou sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte. Dali em diante, Jesus começou a pregar. Onde ele diz, né? Deixe os vossos pecados e volte-se para Deus, pois o reino dos céus está próximo. Em sua caminhada pela Galiléia, o que Jesus fazia? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 4, 23? Está escrito assim: E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que a Bíblia fala sobre a desobediência? A obediência, sobre a obediência, né? A obediência é um tema recorrente em toda a Bíblia, o ensinamento em diversos livros. Vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2,8 está escrito assim: E, achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Temos também no Antigo Testamento alguns exemplos, né? São vários exemplos que temos aqui. Temos em Salmos, temos em Provérbios, temos em Gênesis, né? E no Novo Testamento nós temos em Romanos, Mateus e João. Temos vários, né, referentes aqui sobre a obediência. Os principais é isso de Jesus Cristo, né? Acaba de ler aí, por favor. Onde Jesus Cristo humilhou-se, né, a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele falou de obediência, ele deu o exemplo de como obedecer. Exatamente. Deixa eu ver só o que Jesus falou a respeito do juramento. Muitas das pessoas têm o hábito de jurar por alguma coisa que quer confirmar como verdade. Outros praticam o erro e juram que não o fez. Não cometeu tal erro. Vamos ler o que diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 36 e 37. Muito importante essa passagem. Está escrito assim: nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem chorarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, 37, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Jesus afirma ser o próprio Deus. Nós cristãos acreditamos que na Santíssima Trindade, né? E entendemos que Ele é o Pai, Filho e Espírito. Mas vamos confirmar no livro de João, capítulo 14, versículo 7, o que Jesus diz aos seus discípulos. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, ele está confirmando, né? Que Ele é o próprio Deus.
ele confirma ali para os seus discípulos, né? Onde ele diz, se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. Desde agora vocês o conhecem e já ouviram. Então ele está confirmando que ele é o próprio Deus. Filho, né? O Deus é o próprio Deus. Não? Tem muitas coisas aqui ainda, eu não vou passar para vocês, é muito interessante também, mas para pensar por isso. Né? Como é viver uma vida em Jesus Cristo? Significa centrar a vida em seus ensinamentos, buscando amar a Deus e ao próximo, perdoando e sendo compassivo, além de confiar em Deus em todas as circunstâncias. É uma vida que se orienta pela fé em Jesus como Salvador, buscando viver de acordo com a vontade de Deus e buscando a santidade. Agora tem aqui um tema muito interessante. E além desse, aqui ainda tem um outro que vai ser dito no próximo. Também, minha filha? Quem são os 144 mil selados? Né? Ale, você já leu esse respeito, né, filha? Né? Apocalipse, capítulo 7 em diante. Né? Quem são os 144 mil? Né? Eu vou ler aqui, mais ou menos, a minha tese aqui. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir também, que eu também erro, né? Estou apenas aprendendo, ainda estou no começo da história. Estou fazendo um começo aqui e pretendo, com fé em Deus, levar em frente, né? Se assim for a vontade de Deus. Né? Eram 4 anjos, para a gente entender quem são os 144 mil, sei lá. Né? É uma pergunta que tem uma controvérsia nessa pergunta. Né? Quem são os 144 mil selados? Eu estudei muito a esse respeito aqui para poder hoje estar falando dele. Meio complicado. Mas eram 4 anjos em cada canto da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra. Que vento, né, seria a guerra. Né? Seria uma guerra. Se nós tivemos a primeira guerra se não me falha a memória, em 1914, é isso? 45, a Segunda Guerra. 32, Segunda Guerra Mundial, agora também. Isso, porque nós não tínhamos ainda. Primeira, Segunda, 32. Nós não tínhamos material 1905 bélico que nós temos hoje. Se tiver uma guerra mundial hoje, com materiais que eles têm hoje, com certeza vai acabar com muita gente. Vai sobrar muita gente. Né? Mas de fato ela virá. Terceira guerra vai evoluir. Exatamente. Senão a vida tem que se cumprir a vida, né? Vamos começar de novo aqui. Eram 4 anjos, né, em cada canto da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra. Né? Assim, os ventos não poderiam ferir a terra, nem o mar, nem as árvores. Vi também, isso era o João, né, falando a respeito, né? Vi também outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que tinham sido encarregados de ferir e fazer mal à terra. E no mar, na terra e no mar. Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fronte dos servos do nosso Deus. Então João ouviu, presta atenção daqui para frente. Então João ouviu o número dos que receberam a marca. Entendeu? Tem que prestar bem atenção para poder entender essa parte aqui. Né? No capítulo 7, versículo 4, João ouviu o número dos que receberam a marca. Então,
144 mil. Essa é a marca que ele recebeu, né? Ele ouviu o número, 144 mil. De todas as tribos do povo de Israel, Judá, Rúben, Gade, Assem, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zabulon, José e Benjamim. Depois João viu. Isso é música, é louvor, hein? Oi? É louvor essa palavra aí, tem louvor. João viu, né? É. Depois João viu, né, uma grande multidão que ninguém poderia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então nós chegamos à conclusão de que 144 mil não são os que vão ser selados. 144 mil é o selo de Deus. Isso não quer dizer que Deus só vai salvar 144 mil. Não teria nem lógica. Né? Simbologia. Simbologia. Porque são 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12. Exatamente. Seria 12 né, da tribo de Israel, vezes 1000. Né? Seria 12 vezes 1000. É isso? E vai dar 144 12 mil. mil. É isso? 12 vezes 12. É que esse é o símbolo de Deus que vai ser lá na fronte com o nome de Deus. Né? Ele vai fazer como fez lá atrás, na época de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, né? E onde eles mataram o cordeiro e mandou passar nas portas, na janela, queria passar a morte por ali, né? Passar o anjo da morte. Entendeu? Então é mais ou menos quase a mesma coisa. Se a gente for juntar, né, o Antigo Testamento com o final, que é Apocalipse, né, vai dar isso aí. Tem algo muito interessante lá na frente que nós temos que falar e falar a respeito disso aqui. Né? E quem são os 24 anciões? Né? Nós só vamos descobrir quem são esses 24 anciões se um dia a gente chegar lá. É complicado. Já li, já reli, pesquisei. Nem os teólogos sabem quem são os 24 anciões. Né? Concorda comigo? Você sabe? Não. Ninguém sabe, ninguém descobriu até hoje. Quem são? Agora vamos ter aqui uma curiosidade. Como se deu início ao cristianismo? Vocês sabem? Alguém sabe? Levanta a mão. Como se deu início ao cristianismo? E você sabe, né, Zé? Vocês têm que estar sempre com a Bíblia na mão, então você sabe de muita coisa. Sou menor que não sei nada. Né? Olha, o cristianismo surgiu no século I da era cristã, na região da Palestina, que então fazia parte do Império Romano. A sua origem estava associada à vida e ensinamentos de Jesus de Nazaré e expandiu-se rapidamente por todo o Império. Ela está pegando. Quem quer vontade, tá? O século I da era cristã é o período em que o cristianismo surgiu e se começou a desenvolver com a vida e pregação de Jesus. A doutrina cristã espalhou-se por todo o Império Romano, né? Através de apóstolos e missionários, chegando a diferentes regiões do mundo. Hoje o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Mais de 2 milhões e 400 milhões de seguidores. O cristianismo hoje está aí. Né? 2 milhões e 400 milhões de seguidores. Em seguida, vem o islamismo, com 1 bilhão e 900 milhões de seguidores. Em terceiro, vem o hinduísmo, com 1 bilhão e 115 milhões de seguidores.
E aí por diante, né? Ele vai seguindo, vai daqui, pular um pouquinho, porque senão fica difícil aqui. Então eu vou parar aqui. Quem são 24 anciões, a gente vai deixar para a próxima. Tá? O que é a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é vista como sinal da sua divindade e da sua missão de redimir a humanidade e a base da fé cristã e a esperança de vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro uma coisa, né? Para toda a eternidade. Se você quer ter uma vida eterna, invoque o nome de Jesus. É o único nome que pode te salvar. Não só expulsar demônios, mas te salvar e te dar a vida eterna. Glória a Deus. Tem muita coisa bacana aqui, ainda não vai ficar muito lá, porque nós vamos ver uma outra coisa aqui, tá? Então vocês vão acabar me xingando aí, isso não é legal. Nunca. Se alimenta. Tudo que é para Deus é maravilhoso. Agora, peço a todos aqui que prestem atenção. Ali a minha aniversário. Eu sou a vez. Trazer ela para mim. Preste atenção no que será pregado agora. Não vamos demorar muito também, porque, né, ainda tem muita coisa para comer aí, né? Olha, o Rafa, tá? O que você gosta, tá ali, só não tem a cervejinha, né? Mas o amendoim tem ainda, não tem ali? Comi quase metade, olha. Ainda tem amendoim aí? Tem bastante, não, Rafa? Só ele não. Eu sei que você gosta. Só ele comeu mais que todo mundo junto aqui. Então, gente, preste atenção no que será pregado agora, tá? É muito importante que ouçam. Ouçam com atenção, tá bom? A Natália vai narrar para você.